Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do procurador da Câmara Municipal de Campos, Robson Maciel Júnior. Robson, prazer em tê-lo aqui. Eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com suas abordagens. Prazer é meu. É uma honra estar aqui prestigiando o seu programa e falar para a cidade de Campos nessa nova atribuição de procurador da Câmara. Pois é, Robson, antes de entrarmos na questão da função que você vem exercendo agora, tem alguns assuntos que eu acho interessantes. Primeiro, a situação do advogado hoje no âmbito político. Nós sabemos aí que nós temos uma série de ações judiciais ocorrendo, várias prisões, a quebra desse paradigma de que só pobre vai para a cadeia. Nós estamos aí com empresários, políticos de renome, e a função do advogado nunca esteve tão em voga. Qual a leitura que você faz desse novo cenário? Cláudio, eu acredito que a advocacia nunca esteve tão em alta no Brasil como atualmente. É fato que essa quebra de paradigma, onde poderosos estão experimentando prisões, a Operação Lava Jato talvez seja a maior condutora desse momento, exige dos advogados, acho que duas posturas fundamentais. A primeira é a especialidade. Cada vez mais os advogados precisam focar o seu estudo, se especializar em um assunto para conseguir atender essas novas demandas. E a segunda é o cuidado que o advogado deve ter de não se misturar com o assunto que ele está defendendo. Então, por exemplo, muitos advogados criminalistas vêm reclamando da criminalização da advocacia. É fato que a Operação Lava Jato e todo esse movimento que está acontecendo no Brasil é muito importante para punir pessoas que estavam acima da lei na história patrimonialista do Brasil. Mas é fato também que o advogado exerce uma função fundamental para o exercício da democracia. As pessoas não podem confundir o exercício da advocacia com o crime que as pessoas cometem. O advogado, ele é essencial para que haja o direito de defesa. E todas as pessoas têm direito de defesa, mesmo aquelas que cometem crime. Robson, hoje com o advento, hoje não, né? Já estamos aí há 10 anos com o advento da internet, do imediatismo das notícias, e isso para alguns faz com que as ações judiciais, da Polícia Federal, tenham um toque de espetacularização maior do que o normal. E às vezes aquela pessoa está ali, está presa, 2 minutos depois está solta e de repente o dano já está lançado com efeitos inimagináveis. Como é que você vê a mídia, a parte midiática das operações, a cobertura delas? Ela tem prejudicado os acusados ou ela tem feito realmente o serviço dela, que é dar divulgação aos atos da justiça? Cláudio, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que eu trago como exemplo o que aconteceu com a carne brasileira há poucas semanas. É fato que a imprensa tem um papel fundamental para que esse momento histórico da justiça brasileira seja possível. Fazendo um trabalho de memória, a gente observa que um dos grandes fatores para o caso do Mensalão avançar tanto era justamente a transmissão ao vivo das sessões do Supremo. Ali talvez tenha sido a quebra de paradigma do setor judiciário brasileiro. No entanto, isso tem também causado alguns excessos. Eu digo em relação à carne porque eu tenho conversado muito isso com amigos. A gente percebe uma operação policial que foi divulgada pela polícia como a maior operação da história da polícia, envolvendo um produto que é fundamental para a economia brasileira. E você, advogado, sabe o que eu estou dizendo? Tudo aquilo que foi feito em sede de inquérito policial, onde não existe o exercício do contraditório. Para que o ouvinte entenda, o trabalho da polícia é louvável, tem que ser feito, as investigações têm que avançar. Mas a pessoa que está sendo acusada ou investigada de qualquer coisa, ela tem que ter o direito de se explicar. Porque às vezes alguma coisa que parece ser, não é. Então a gente envolveu um produto indispensável para a economia brasileira, divulgamos isso antes de qualquer pessoa ter a oportunidade de se explicar e o efeito econômico que isso trouxe foi devastador, no momento em que o Brasil enfrenta uma grave crise econômica e eu tenho lido que setores internos da própria Polícia Federal já vêm
concordando com esse excesso envolvendo a divulgação, envolvendo a imprensa. Então, eu não vejo um papel nocivo da imprensa em si, mas talvez as instituições que exercem atividade de controle e investigação têm que ter mais cuidado na forma de divulgar, porque isso, como você bem colocou, causa aquilo que a gente no direito chama de condenação antecipada. Depois que a pessoa é condenada pela mídia, é muito difícil ela conseguir uma absolvição futura. Robson, de uns 2 anos para cá, a gente vem acompanhando a sociedade se manifestando muito mais com relação aos problemas sociais do país. E fatalmente ídolos surgem, né? O Bretas no Rio, o Joaquim Barbosa, o Moro. Agora, nós como advogados sabemos que nada mais é do que o exercício obrigatório da função deles. Mas hoje são praticamente estrelas de cinema. Como é que você vê esse cumprimento do que é obrigatório se transformar como se fosse um favor para a sociedade? Eu acho que o que está acontecendo é consequência natural do que o Brasil produziu, do que o Brasil não produziu ao longo da sua história. A gente tinha uma cultura de que pessoas com poder político ou poder econômico estavam sempre acima da lei. Tem até um ditado que talvez expresse muito bem essa ideia, que é aquele ditado que diz assim: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, essa é a história brasileira. Daí que vem todo esse espanto e todo essa badalação envolvendo esses juízes que estão agora endurecendo e aplicando a legislação, seja a quem for. Então eu acho que o Joaquim Barbosa é o primeiro grande precursor disso tudo, e na sequência do caminho que o Joaquim Barbosa abriu, o Sérgio Moro e agora o Bretas. No entanto... Só um parênteses, e o Moro já era assessor da Carmen Lúcia, né? Da Weber? Não, da Carmen Lúcia. Da Carmen, trabalhou no Mensalão como assessor. Poucas pessoas sabem disso, exatamente. Né? Então ele viveu aquele ambiente, que foi um ambiente, inclusive para nós, a gente acompanhava e via que tudo ali era diferente. É interessante também trazer... para discussão, eu acho que o papel do advogado é sempre, principalmente quando se apresenta num programa de televisão como aqui agora, ou em debates acadêmicos, é sempre a gente refletir sobre o que está acontecendo. Obviamente que muitos aspectos positivos, eu acho que muito mais aspecto positivo está sendo trazido por essa nova cultura judiciária. Mas alguns outros aspectos devem ser sempre refletidos. O primeiro deles é a questão da imprensa. Como que a imprensa divulga isso de forma antecipada e qual é o dano que isso causa a quem está envolvido. Uma coisa que é muito reclamada por quem está sendo sempre envolvido nessas operações é o vazamento seletivo de delações premiadas. E realmente, às vezes a gente, cansado dessa história de corrupção e desse histórico brasileiro todo, fica ali torcendo para todo mundo se dar mal. É natural que o cidadão se sinta assim. Mas a gente tem que ter cuidado que muita gente pode estar sendo citada ali sem ter cometido nenhum crime. Então, deve sempre ocorrer esse cuidado. E de outro lado, eu acho que, respondendo a sua pergunta, que se refere aos juízes, de como lidar com essa badalação midiática, eu acho que é preciso muito cuidado deles, porque nós, seres humanos, somos falíveis. E a mídia, ela tende a trazer a vaidade. Então, se esses membros conseguirem controlar essa vaidade, se afastar dessa vaidade e aplicarem a lei como estão aplicando, está tudo bem. O que não pode é se confundir e tentar se transformar nesse salvador da pátria que você bem mesmo colocou, que as pessoas encaram eles como. Não existe salvador da pátria, não vai nenhum anjo descer do céu e chicotear o chão e salvar todo mundo. A salvação da pátria brasileira vai partir de cada ser humano, de cada cidadão brasileiro, quando entender que a conduta perante a vida tem que ser diferente. Então, o que Sérgio Moro está fazendo, o que Joaquim Barbosa fez e o que Bretas está fazendo no Rio de Janeiro é único e exclusivamente o exercício
da função deles. E mais nada, e nem Nem menos, mais, nem mais do nem que mais e nem menos do que isso. Você tocou na delação premiada, eu já ia comentar com você, um instituto emprestado, né, da Operação Mãos Limpas na Itália, e o Moro trouxe isso para cá. E pouca gente acha que a delação premiada está muito associada a uma fofoca. Eu simplesmente falo uma coisa, beleza, mas nós sabemos que há implicações de pena, há implicações de comprometimento se aquilo ali não for efetivamente comprovado. O Instituto da Delação Premiada é um divisor de águas, as prisões maiores que estão ocorrendo, sem elas não existiam. Como é que você vê a delação premiada dentro de todo esse contexto? Eu vejo como um grande divisor de águas. Eu costumo também sempre conversar com amigos, que eu tenho muitos amigos criminalistas. E eu tive um grande professor no mestrado, um grande criminalista brasileiro, carioca, chamado João Mechieri, que a formação dele a nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, era nos Estados Unidos. E quando surgiu a nova lei de organização criminosa que trazia o instrumento da delação premiada, a gente começou a discutir aquilo em sala de aula e ele veio, por consequência, representar alguns réus da Operação Lava Jato, alguns réus iniciais. E a advocacia criminal, que não é a minha área, se modificou como um todo, né? Porque na medida em que alguém relata à autoridade policial ou ao membro do Ministério Público como aconteceu aquele engendro, aquela organização criminosa, a defesa de quem foi delatado é quase que impossível. Inócua. Porque, obviamente, que aquela declaração ela vem sempre acompanhada de provas, Sim, de indícios, de e-mails, de documentos. Então, o movimento que eu vejo hoje da área criminal é dos advogados criminalistas cada vez mais se inteirarem desse instrumento e entenderem como fazer o uso deles. E é interessante todo mundo saber que a delação premiada é um negócio jurídico. Sim. Ali é obrigatório que a pessoa que esteja delatando fale a verdade. E coisas novas que acrescentem, Exatamente. Né? Uma ideia que é sempre dita em seminários, em alguns seminários que eu já participei, que a delação premiada ela busca sempre alcançar alguém que esteja acima daquele núcleo da organização criminosa. Então, é preciso que ela entregue alguém que esteja acima dela dentro daquela organização e que ela fale a verdade. Porque se essa verdade for quebrada, aquele acordo negócio jurídico, Código Civil, aquele acordo está invalidado. Então é necessário que a verdade seja dita. E os advogados estão entendendo isso, estão usando cada vez mais esse instrumento. Isso começou, acho que, com o Paulo Roberto Costa, na Operação Sim. Lava Jato, e de lá para cá, agora às vezes eu ligo a televisão, uma pessoa foi presa e no outro dia já está dizendo que já está em acordo de delação premiada. Isso para os membros do Ministério Público e da polícia como um todo, eu acredito que tenha sido um facilitador incrível de trabalho, porque a gente sabe que a dificuldade dos órgãos de controle era justamente reunir provas. Era falta de rastro, né? Era falta. Então, os processos criminais, na maioria das vezes, eles se extinguiam ou em prescrição ou em nulidade. Porque antes falava assim, o capo não manda e-mail, o capo não faz ligação. Exatamente. Né? Então, para rastrear era difícil. Era muito difícil. E agora, com esse mecanismo do próprio réu contar como aconteceu, essa dificuldade caiu por terra e é por isso que eu acredito que esses órgãos estão avançando cada vez mais e punindo cada vez mais. E eu acho que isso, a longo prazo, vai ter um efeito muito positivo, tanto para a política brasileira, quanto para o comportamento do brasileiro em si. Porque, infelizmente, o medo de ser punido, ele tem aquele tal efeito pedagógico que a gente tanto estuda nas faculdades de Direito. E esse medo agora, ele é real, porque as instituições estão avançando. Você comentou um pouco antes sobre a abertura das sessões do Supremo. E aí fatalmente surgiu um assunto, as indicações para o Supremo sendo feitas de forma política. O Lula fez, o Fernando Collor fez, e às vezes esses indicadores surge uma sensação de que podem estar ou não sendo favorecidos. E agora, com a abertura das sessões, isso é mais discutido ainda. Você é a favor desse sistema de escolha para o Supremo? Sou a favor. Por quê? Porque eu acho que é natural do Poder Judiciário, principalmente nos assuntos em que a Suprema Corte conhece, que ela tenha essa influência política na sua indicação. Eu acho que o mecanismo para consertar esse erro não é mudar o sistema de indicação do Supremo, e sim mudar o que o Supremo julga.
E é o que está sendo discutido com foro de prerrogativa de função. Manter ele apenas nas matérias constitucionais. Exatamente. Somente. O que a gente precisa é delimitar o papel cachorro, do o cachorro Supremo. do condomínio que vai ficar com quem não pode ir para o Supremo. Exatamente. Então, eu acho que a forma de indicação dos ministros do Supremo, ela, inclusive, é baseada no modelo constitucional americano, né? Que o Brasil sempre, na sua história constitucional, buscou copiar ou, pelo menos, se embasar. Mas o desdobramento que os assuntos que o Supremo conhece traz é que faz esse desgaste com a sociedade. Então o Supremo hoje julga a ação penal de todo mundo que tem foro de prerrogativa de função, julga recurso extraordinário de muitos assuntos que tem envolvido matéria constitucional e acaba que dentro desse panorama de competência do Supremo, o Supremo acaba muitas vezes tendo a oportunidade de escolher o que ele vai julgar ou não. Então eu acho que é preciso fazer uma delimitação da competência do Supremo. Mas a forma de indicação, a forma de investidura no cargo, eu acho que está correta. Porque eu não vejo outra forma que possa ser melhor que essa. Às vezes as pessoas falam, o concurso público é um excelente instrumento. Concurso público, eu tive um professor aqui na Faculdade de Direito de Campos que dizia o seguinte, concurso público não é o melhor instrumento para se escolher uma pessoa, mas é o mais justo, é o menos pior. Não envolveram nenhum melhor, não inventaram nenhum melhor que esse, porque ele traz justiça. A pessoa que tem mais conhecimento alcança o cargo. Mas a gente sabe que para chegar ao Supremo Tribunal Federal não basta pura e simplesmente o conhecimento frio da lei. Aquele cargo exige muitas outras competências que apenas o conhecimento da lei. E talvez um outro fator que seja fundamental se discutir na questão do Supremo é o Senado realmente referendar, aplicar as sabatinas e o referendo que ele precisa dar em quem é indicado. Como representantes dos estados, né? Exatamente. Então, muitas vezes, a gente tem reclamações sobre um nome que foi ou um nome que não foi, porque era ligado a tal partido e etc. Mas cabe ao Senado avaliar se os critérios exigidos pela Constituição estão presentes. E, pelo menos é o que eu tenho em mente, eu acho que até hoje ninguém foi barrado no Senado após a indicação do presidente. Os senadores são extremamente inteligentes, né? Ou os indicados são muito bons. Pois é. Só para fechar esse bloco, última pergunta. Você é a favor do 5º Constitucional? Sou a favor. Por quê? Porque eu acho que também para a advocacia e para o sistema judiciário como um todo é fundamental que o Poder Judiciário tenha representantes de outras carreiras. Então, quando um membro do Ministério Público ascende a um tribunal, quando um membro da advocacia ascende a um tribunal, isso traz a diversidade que o tribunal necessita. Porque eu volto a dizer, a atividade de julgar, ela não exige única e exclusivamente o conhecimento frio da lei. É preciso que a pessoa tenha experiência de vida, que tenha passado por muitas experiências dentro da própria carreira jurídica e consiga entender o que está sendo posto ali em cada processo, em cada caso. Por isso que eu sou a favor. Perfeito. Estamos conversando aqui com o procurador da Câmara Municipal de Campos. Vamos ao intervalo e já voltamos.